A ciência esportiva não chegou ainda a desenvolver programas detalhados de treinamento esportivo com garantias excepcionais de rendimento, tanto na prática multiesportiva quanto na prática de qualquer outro esporte. Porém, se criou uma série de pautas que podemos levar em conta na busca do rendimento esportivo máximo e de forma eficiente. O mundo do esporte, em geral, aceita os princípios científicos do treinamento esportivo, porém, devemos ainda observar as exceções. Entender e aplicar esses conceitos nos ajudará a desenhar um programa de treinamento esportivo sólido, baseado em técnicas já explicadas pela ciência do treinamento esportivo. Eu sou Hubert Messina, professor de Educação Física da Duathlon Assessoria Esportiva. Aqui nós elencamos basicamente os princípios do treinamento esportivo baseados na ciência da fisiologia do esporte e tem uma validade a ser aplicada nos esportes em geral. São 9 princípios que nós iremos estudar: o princípio da sobrecarga e recuperação, princípio das cargas e da variação, da continuidade e progressão das cargas, do incremento das cargas de treino e adaptação, princípio da especificidade, periodização, reversibilidade, individualidade e da manutenção da forma esportiva. Sobrecarregar o nosso corpo com uma tensão cada vez maior parece ser simples: levantar mais peso, correr mais distante, nadar mais rápido, pedalar com mais força e tua condição física melhoraria. Porém, não é tão simples assim. O que nos confunde é que as células do nosso corpo são extremamente sensíveis, respondem e se fazem mais fortes. Porém, com a quantidade adequada de tensão que se aplica com um descanso apropriado. Teoricamente, nós temos que entender que existe um limiar ou um nível de tensão adequado para a melhoria de todas as células. Se aplicamos demasiada tensão ou estresse em espaço muito curto, as nossas células vão se debilitar de forma considerável e não conseguiremos nos recuperar para o estímulo seguinte. Desta forma, temos que entender que a baixa intensidade de treino de um estímulo, ela tem uma recuperação um pouco mais breve, menor que 24 horas. Uma intensidade próxima ao limiar, ela necessita de uma recuperação ou de sessões mais leves num intervalo de 24 a 48 horas. E as atividades de extrema intensidade, elas deverão ter um espaço de recuperação superior a 48 horas. Então, objetivando isso, temos que entender que o nosso treinamento é a soma do estresse juntamente com a nossa capacidade de recuperação. O princípio da carga e da variação da carga é um princípio que às vezes deixamos para trás. Para se obter os melhores resultados do treinamento, é necessário que não nos limitemos somente a um aspecto de treino. Exemplo disso,
treinos extremamente longos e lentos. No lugar disso, haverá necessidade de incluirmos um número suficiente de outras formas de treino, de modo que treinemos todos os grupos musculares relevantes em uma competição ou em uma prática esportiva. Devemos, então, que o nosso treino tenha uma intensidade elevada para desenvolver todos os sistemas energéticos que estão apontados aí. Em consequência disso, devemos observar que existe uma relação íntima entre volume e ainda a intensidade, como nós vamos ver no slide posterior. Necessitamos de muitos quilômetros para desenvolver a resistência. A exemplo disso, será também necessário desenvolver a velocidade para melhorarmos o nosso VO2 e também para exercitarmos os 4 sistemas energéticos, que são a degradação aeróbia de ácidos graxos, a degradação aeróbia através do glicogênio, a glicólise anaeróbica e a conversão anaeróbica de ATP. Muitos atletas se descuidam do trabalho de velocidade e isso não é uma boa escolha, pois esse tipo de treino só desenvolverá os sistemas energéticos aeróbios se fizermos treinos somente longos e com baixa intensidade. Para conseguir um progresso, o trabalho de velocidade, a alta velocidade, se torna extremamente eficaz. Nas sessões de treino, é tentar incluir novos impulsos constantemente. Recorde que os impulsos de treino eficazes estão sempre fora da zona de conforto. Por isso é necessário aprofundar-se em todas as partes do treinamento. E como diria aquele antigo provérbio, sem dor não haverá ganho. Curiosidade, aqui nós apresentamos 2 modelos de percentual de intensidade de treino. Um baseado somente no limiar tradicional, ou seja, a curva tradicional de limiar de lactato, e o modelo apresentado por Seiler, tá, que apresenta um modelo polarizado de treinamento, ou seja, que com em torno de 17 a 20% do treinamento acima do limiar e um alto índice de treinamento focado na zona abaixo da zona de limiar, uma zona de resistência e de recuperação. Que nós possamos entender esse gráfico que ele colocou, e isso é por curiosidade que nós vamos tratar isso posteriormente no vídeo seguinte da semana 7, aqui Seiler agrupou 3 zonas de treinamento. Tá? A primeira zona, que é a zona de recuperação e de resistência, junto com uma parte da zona de sweet spot. Tá? E uma segunda zona, que é uma zona de limiar, e a terceira zona que está acima da zona de limiar, que inclui a zona de melhoria do VO2 e da condição anaeróbica e de potência neuromuscular. Então, para nós entendermos que existem 7 zonas e que essas 7 zonas foram agrupadas em somente 3 zonas, e isso deve incluir a variabilidade da carga e do treinamento. Joy Frio sugere que, embora estejamos na fase base de preparação, possamos incluir treinamentos de velocidade nessa fase para mantermos a nossa
potência muscular equilibrada. Tratando sobre o princípio da continuidade e da progressão da carga, se a carga que realizamos ela é apropriada e o descanso realizado após o estímulo, o corpo responderá em poucas horas ou em um par de dias, tá? E a condição física será ligeiramente melhor. A esse princípio nós vamos chamar de supercompensação. E o que nós observamos aí é que há uma melhoria da condição física a partir desse estímulo e dessa recuperação. O princípio da continuidade da carga, nós vamos observar no slide posterior, quando nós, a partir da recuperação adequada, passamos a estimular a carga de forma contínua. Essa condição que estamos observando, a supercompensação repetida, nos conduz a uma melhoria da condição física e resulta a uma aplicação de cargas correta nos momentos adequados. Quando ocorre essa condição de progressão de carga e com a recuperação adequada, existe uma melhoria e uma supercompensação da capacidade funcional do atleta, conforme nós observamos no segundo slide que diz sobre a recuperação adequada ao tempo de cada tipo de estímulo. A ação principal do princípio da continuidade e da progressão se baseia na perseverança do treinamento, na constância diária e semanal e na frequência do estímulo. Se isso não ocorre na fase de compensação, se perde o efeito acumulativo do treinamento e da capacidade funcional adquirida pelo organismo. A experiência e a fisiologia do exercício têm demonstrado que todo esforço que se interrompe por um período prolongado ou é realizado sem continuidade não cria hábito e nem produz um efeito do treinamento. Da mesma forma que o organismo reage a um estímulo, ele também se adapta à ausência desse estímulo. Um treinamento muito distante um do outro não produzirá nenhum efeito positivo, devido a que não é possível uma supercompensação, pois se tem perdido os efeitos do primeiro treinamento. Este princípio ele se fundamenta no incremento da carga de treinamento que estimula o limiar do desportista para que volte a produzir efeitos no organismo. A teoria bioenergética da supercompensação que vimos anteriormente nos indica que, detrás de um treinamento efetivo, o organismo apresenta um limiar de estimulação superior ao treinamento prévio, que traz por si uma estimulação e uma recuperação. Para que um treinamento posterior volte a produzir uma adaptação do organismo, devemos aplicar um estímulo com maior magnitude, ou seja, um limiar superior. Se queremos provocar um desequilíbrio no organismo e uma posterior adaptação. Esse princípio indica que as cargas de treinamento se devem aumentar de forma contínua
e paulatina, tá? Alguns autores consideram que o volume deve subir no máximo entre 5% e 10% por mês ou até mesmo por semana, no limite, à medida que o organismo se adapta a essas condições. A carga, então, pode ser aplicada na combinação de 3 componentes. Primeiro, o volume, que é a quantidade de trabalho, o tempo dedicado, a quilometragem, os minutos. E a intensidade, que é tido como a qualidade do trabalho, ou seja, se o trabalho é mais intenso. E, por fim, a especificidade esportiva, que nós vamos ver no slide seguinte. Nas primeiras fases de treinamento, os esportistas principiantes, eles devem incidir tanto em volume quanto em intensidade, sem dúvida nenhuma. Porém, os esportistas de elite, sobretudo no período competitivo, tá, só devem aumentar o percentual de intensidade e especificidade, diminuindo de uma certa forma e de forma gradativa o volume, conforme nós vamos ver no princípio da periodização. Se essa progressão da carga de treinamento não é mantida por igual durante um largo período de treino, o corpo se adapta e de tal forma os estímulos não atuam acima desse limiar, pois são inferiores a ele e, para tanto, não produzem efeito de treinamento. Isso é, devemos dizer que a carga de treinamento, se mantém igual, perde seu efeito de treinabilidade paulatinamente. A consequência de um estímulo constante é inicialmente de evolução ou melhora, e depois ele segue de um estancamento e finalmente de uma involução ou até mesmo de uma diminuição do rendimento. Sobre o princípio da especificidade do treinamento, o treinamento então deve planificar-se da condição geral para a condição específica, inclusive numa sessão de treino. Assim, podemos trabalhar uma relação de diferentes tipos de exercícios: exercícios gerais ou genéricos, exercícios específicos e exercícios especiais. E também, considerando os grupos musculares, nós podemos pegar os grupos, grandes grupos, os grupos gerais, os grupos principais e os grupos específicos de grupos musculares. E ainda nós podemos nos diferenciar em relação aos métodos específicos de treinamento, já que cada método provoca uma melhora nas capacidades de demandas que produzirá adaptação específica no organismo em relação a determinada prática esportiva. A maior especificidade do treinamento é a própria competição esportiva. Então, esta competição ela pode ser usada como controle do rendimento e como treinamento específico pelo desportista, tendo em vista que ele vai realizar os mesmos gestos, tá, da própria disciplina, com a velocidade real de execução e com a intensidade solicitada numa competição. Definitivamente, tá, se pretende que as modificações funcionais que nós devemos produzir no organismo, graças ao treinamento específico, devem ter um objetivo perfeitamente determinado, que ele realize de forma singular, o mais específico, o processo da sua modalidade
em uma competição. E nós vamos ter então o princípio da periodização, que foi desenvolvido por Arthur Lydiard, que viveu até 2004, foi um corredor neozelandês e que treinou também o campeão olímpico Peter Snell. Baseando na sua experiência, o que Lydiard concluiu? Que muitos atletas não podiam manter um programa contínuo de treinamento num alto nível. Depois de um tempo, os atletas eles se iam apagando e diminuindo o seu desempenho. Nesse sentido, então, ele criou um programa de treinamento baseado em alguns períodos, tá? O período de transição, que seria um período em que o corpo pode se recuperar e começar um novo ciclo. Posteriormente, um período de preparação geral e um período de base, onde desenvolve a resistência aeróbia, aumentando a quilometragem e uma intensidade limitada. Posteriormente, um período de desenvolvimento e que continua desenvolvendo a questão aeróbia, aumentando os quilômetros e com ainda uma intensidade limitada, mas um treinamento mais específico e com métodos mais específicos voltados ao treinamento. E por último, o período de pico, que entra a redução do volume e se concentra num treino de alta velocidade e com baixíssimo volume de treino. E o período de competição, que trabalha basicamente a velocidade com baixo volume de treino. E aqui do lado que nós vamos ter, tá? Nós temos que entender que no período de treinamento geral, o volume é muito maior de treino e conforme vai entrando para o treinamento específico, tá? Diminui-se o volume de treinamento geral e vai aumentando o volume do treinamento específico, ou seja, no período de preparação específica, o volume de treinamento específico ele começa a ir aumentando e perde espaço às questões de base geral. Os princípios que nos estabelecem um vínculo com a continuidade do treinamento é a reversibilidade, ou seja, os efeitos do treinamento eles são altamente reversíveis, ou seja, uma notícia ruim é que uma breve parada de treino faz com que de repente uma lesão ou um sobretreinamento que o atleta tenha e que ele tenha que se recuperar pode levar com que ele perca esse condicionamento que ele levou anos para progredir. Nesse sentido, tem uma tabela que Joy Friel apresenta de vários dados e nós sistematizamos os principais. 3 semanas sem treino de um atleta, o seu VO2 diminui em 8%, a densidade dos capilares diminui em 7%, as enzimas oxidativas elas diminuem 29% e a taxa de fadiga, o suporte, que é o tempo de exaustão do atleta, ele diminui em cerca de 10%. Tá? Um mês sem treinar, se diz que o atleta produz mais ou menos uma perda de rendimento em todo, chegando a aproximadamente 10%. Mas qual que é a boa notícia? A boa notícia é que a recuperação também é rápida. Tá? Em um mês, ele pode recuperar grande parte do que já havia perdido. Nós temos algumas regras elementares nesse sentido que tem uma proporcionalidade de que nós levamos 2 vezes o tempo para nós nos recuperarmos.
Ou seja, se nós paramos 3 semanas, nós vamos demorar em média, mais ou menos na média, 6 semanas para recuperar esse condicionamento perdido. Sobre o princípio da individualidade, nós temos que entender que não existem duas pessoas iguais e, para tanto, nós devemos adequar cada treinamento ao próprio atleta. Essa é a base do princípio da individualidade do treinamento, que não só é orientado ao desportista, mas também a sua relação com o esporte e as suas características particulares. Para um bom desenvolvimento desse processo de condicionamento, nós devemos levar em conta algumas características, entre elas as morfológicas, as fisiológicas e as funcionais específicas desse sujeito, assim como também as características psicológicas e sociais do atleta. Algumas delas são determinadas por herança genética, por exemplo, o tamanho do coração, os pulmões, o tipo de fibra muscular, o biotipo, entre outras. Apenas são dificilmente modificáveis pelo treinamento. E outras variam e evoluem e se desenvolvem em maior medida, como as características antropométricas, o estado de maturação, a nutrição, as capacidades condicionantes do atleta, o nível de condição física e outras. Ademais, nós temos que verificar que as variáveis psicológicas, como o medo ao fracasso, a motivação pessoal, as variáveis sociais e ambientais, como o entorno da família, os amigos, os problemas pessoais, exemplo, o estresse físico pelo frio, pelo calor, pela altitude, entre outras, nós devemos levar em conta para planificar e obter o melhor resultado desse atleta individualmente. Uma vez alcançado um nível de condicionamento elevado, é possível manter o rendimento durante um período curto de tempo com um treinamento limitado. Durante esse período de treinamento, deve-se aumentar o trabalho de velocidade, porém, nós devemos reduzir ao mínimo o volume sem muitos efeitos negativos. Arthur Lydiard, que começou esse trabalho de periodização, ele utilizou esse princípio para reduzir em grande medida o treinamento de seus corredores no período de competição e de maneira que estivessem recuperados e com uma fome de treino de velocidade e de competições. Nesse sentido, nós vamos observar que o gráfico abaixo estabelece várias zonas. Uma zona de transição, uma zona de recuperação, uma zona de treinamento ótimo e duas zonas que são as não recomendáveis, que é as de sobretreinamento e de overtraining, tá? Então, um dos mecanismos que se utiliza para controlar essa recuperação e a manutenção do condicionamento do atleta, uma delas é a plataforma chamada WKO5, onde a gente consegue observar o condicionamento crônico do atleta e o nível de recuperação e de fadiga desse atleta. Em nome do Athlon Assessoria Esportiva, em meu nome, Huberto Messina, do professor Paulo Roberto Silva e do professor Denner Roja, nós agradecemos a participação de cada um de vocês nesse nosso vídeo, e aqueles que gostaram, convido a compartilhar o nosso vídeo, e se tiverem interesse de
se inscreverem em nosso canal. Desde já agradecemos em nome de nossa equipe.